Como vai, Denis? Olá. Olá, Taras. O Denis, para quem não conhece, vou apresentar. Na minha opinião, é o principal especialista em América e Donald Trump a quem apoiava. Por isso, em mais um momento crítico como este, gostaria muito de ouvir a opinião dele. Quero isso. Por isso, ele aceitou vir. Denis, precisamos pedir para checarem o áudio ou como fazemos? Peço aos espectadores que avisem se estão nos ouvindo e vendo bem. Falo eu, Taras. Sim, escrevam, por favor, porque senão pode ser que nada dê certo. Se houver dúvidas, Denis, se não se importar, podemos ao final. Sem problema nenhum. Se as pessoas tiverem perguntas, porque sempre, há muito tempo, me escreviam, dizendo que, digamos, era preciso convidar Denis. E na verdade, muita gente falava sobre isso. Que os espectadores escrevam quaisquer perguntas, não há nenhum tema proibido. Vamos ao assunto. Bem, é isso, o som está ótimo, pelo que estão dizendo, está tudo certo. Então, por onde começar? Eu gostaria, veja, Denis, de me afastar um pouco do tema. Bem, em que sentido compreender o que está acontecendo conosco foi, para mim, sinceramente, um choque? Quero dizer, quando Donald Trump disse que ele é um cara legal, um bom sujeito, mais uma vez, sobre Zelensky, e disse: Nós vamos te dar tomahawks, venha! Por assim dizer, ele chegou em um estado relaxado. Nesse seu estado positivo e, por assim dizer, ele não trouxe com ele esse grupo de apoio, tipo, vocês sabem quem, todos aqueles líderes europeus também poderosos. E quando ele chegou lá, não deram nada e ainda exigiram paz. A que isso se refere e o que mudou com Donald Trump, na sua opinião? Primeiro, ele parecia apoiar a paz, depois mudou para a guerra e agora, com a chegada de Zelensky, mudou de novo. Você acha que isso é um jogo? Primeiro, preciso corrigi-lo. O presidente Trump nunca disse que daria tomahawks. Nunca aconteceu isso. E não houve mudança de retórica nem de atitude. Houve esse jogo público que era direcionado ao Putin. E, de certa forma, funcionou. Na verdade, funcionou. Mas, de certa forma, também era direcionado ao Zelensky. Isso mostrou toda a verdadeira atitude de Trump em relação a Zelensky. Ou seja, como foi de verdade. Trump, lidando com a geopolítica, faz uma série de declarações específicas. O Zelensky, ele já criou asas. Pronto, agora eu vou derrotar o Putin. Destaco, não é a Ucrânia, mas o próprio Zelensky. Agora eu vou derrotar o Putin. Ele chega e no mesmo dia, quando ele está voando no avião, resumindo, Trump conversa com Putin. Zelensky fica sabendo disso no avião, ele já desembarca chateado. Veja, ninguém vai recebê-lo. Yermak foi recebê-lo. Só um dos seus apareceu, nem Rubio, nem ninguém mais. Por isso, para ele, deve ter rolado uma conversa acalorada. Ele levou mapas especiais, Trump disse, fique com eles. Bem, basicamente foi como um salão oval 3.0, por analogia com o primeiro salão oval, só que em um ambiente fechado, simplesmente sem câmeras. O que acha que eles realmente discutiram? O Trump brigou com ele? Sim, que eles discutiram. Parece que o Trump brigou com ele. Não é só impressão. Trump brigou e levantou a voz. E mais ou menos com argumentos do tipo, acho que não estou interessado no seu Donbass. Eu preciso acabar com a guerra. É um argumento correto. Não tem como dizer de outra forma. No fim das contas. Por que isso aconteceu? Foi um jogo? O que você acha? Bem, foi assim, toda a política do Trump funciona desse jeito. Tudo com ele acontece em ondas. Houve uma declaração do Trump. Lembra? Zelensky tinha só 4% de aprovação, era visto como ditador e sem eleições. Depois mudou e ficou bem visto. Mas é preciso entender bem o Trump para interpretar corretamente as ações dele. Ou seja, eu peço às pessoas, ao seu público, o mesmo que pedi ao meu. Mantenham a calma, pessoal, não reajam aos títulos das notícias, não absorvam tudo imediatamente. É isso, desde Tomahawks até rendição. Não existe isso. Estão fazendo política e depois começa o jogo público, com a imprensa, inclusive mundial e globalista, influenciando os nervos. Por isso, fique tranquilo. Trump sabe o que faz e tudo caminha para a paz pela força. Mas outra conversa as pessoas entendem como se fosse necessário, me desculpe, praticamente colocar Putin de joelhos. Putin está sendo pressionado. Mas vai ceder mais o lado que está perdendo e que é mais fraco. Sim, a Ucrânia é vítima e Putin é o agressor, mas precisamos ser realistas. Estamos perdendo e os cidadãos vivem com medo. Só a noite de ontem já mostra muito e ainda teremos outras assim. No geral, é assim que estão as coisas. Não está bom. Amigos, um pequeno pedido para vocês. Quem não conhece Denis e o trabalho dele, ele tem um canal muito interessante. Agora eu vou fazer... Aqui vai aparecer um link bonito, um código QR.
também vai ter o link para o canal dele na descrição, com certeza. Se, como dizem, alguém não conhece, sejam bem-vindos, por favor, acessem, inscrevam-se e conheçam. Eu acompanho o Denis há muito tempo, há muitos anos, e estou muito satisfeito. Tudo o que ele faz é interessante, ele faz muito bem, recomendo para todos. Obrigado, Tarash. Então, vamos continuar. O que você acha agora sobre essa questão de Budapeste? Porque ontem, sinceramente, quando você começou a falar que alguém lá estava nervoso, eu também, para ser honesto, fiquei nervoso. Ontem comecei a assistir isso. Tudo isso que começou lá, um jornal escreveu alguma coisa, depois apareceu algum idiota, nem dá para entender quem é essa pessoa. Ninguém conhece ou viu ele, disse que nada vai acontecer, nem haverá encontro e coisas assim. Depois, um russo se manifestou. Já o ministro da Hungria, em Budapeste, pediu para não acreditar em tudo isso, pois querem realizar o encontro. Isso é, na verdade, um boato. Como você falou, confie só em fontes oficiais. Ou seja, para ser sincero, eu também fiquei assustado. O que você acha? Esse encontro vai acontecer mesmo? Ela é possível em Budapeste? Entre o Trump... Bem claro, entre o Putin e o Trump. Com certeza vai acontecer. Não vou dizer exatamente. Acho que Budapeste. 90% de chance de ser Budapeste. Acho que no mês de novembro. Precisamos explicar aos espectadores por que isso ocorre com a imprensa. Os globalistas também agem assim. Eles tentaram, na época, criar uma briga antes da hora entre Musk e Trump. Depois diziam, Trump está indo mal, tem esse escândalo aí. Lembra quando o mensageiro Signal, alguém da equipe, cometeu um erro? Eles distorceram tudo isso. É assim que a imprensa globalista age. As pessoas precisam filtrar isso. É, porque eu vejo só eles. Eles meio que ficaram meio surpresos, pelo que entendi, com o fato de que Trump disse que não vai dar nenhum míssil. Eles ficaram lá um dia inteiro, ou sei lá quanto tempo, totalmente em silêncio, ninguém escrevia nada. Depois começaram a distorcer, a manipular as coisas. Tem uma fonte desconhecida na Casa Branca, você sabe como eles gostam disso. Pode ser a faxineira, ou quem limpa o chão lá. Ela contou tudo para eles, que agora acham saber de tudo. De certa forma, isso é, por assim dizer, bastante desagradável. Me diga, por favor, com toda essa história de Budapeste, para que serve esse encontro? Eles vão conversar sobre a Ucrânia ou é algum tipo de acordo entre eles, alguma coisa deles? Isso é definitivamente sobre a Ucrânia, mas a Ucrânia faz parte de uma cadeia de grandes acontecimentos. Ou seja, a Ucrânia está ligada até mesmo ao acordo comercial com a China. O acordo global diz respeito a absolutamente tudo. Isso inclui a Venezuela com Maduro e o petróleo que está na Venezuela. Tudo isso é uma grande cadeia. A Ucrânia é um elemento importante nela, por assim dizer. Mas não porque sejamos tão influentes, e sim por obra do destino. Infelizmente foi assim que aconteceu. Por isso, em vez de sermos influentes como um sujeito económico, somos assim por causa da nossa posição. São eles que tentam fazer algo entre si sem a nossa participação. Putin fez um acordo... Bem, qual a vantagem clara? Em Israel, tudo está acabando. Os documentos já foram assinados, mas sabemos quem é o HMAS. Por isso, Trump deve se concentrar agora na Ucrânia. Essa é a última guerra que ele precisa terminar. Bom, se Deus quiser, como dizem que ele consiga, só que isso vai ser... Eu sempre digo aos telespectadores, a única esperança é no Trump. Vejam Putin, a Rússia e também Zelensky, além de todos que o apoiam. E, aliás, para aquilo que eles, por assim dizer, apoiam. Eu vi hoje alguém da Polônia, ou ontem falou, que se Putin fizer isso, nós vamos pegá-lo, vamos prendê-lo, vamos fazer alguma coisa com ele. Sim. Da Polônia. Ou seja, é claro quem quer a guerra. Ou seja, eles já estão dizendo claramente, não é para o Putin ir a lugar nenhum, não é para ele negociar com ninguém, se encontrar com ninguém, discutir nada, por assim dizer. E como se diz, vamos deixar que continuem lutando. Para nós, como dizem, não temos pena deles. Já os descartamos todos, pelo que entendi. E como se diz, é isso. Na Polônia não foi o presidente quem falou. Sei, o primeiro-ministro ou ministro das Relações Exteriores. E o primeiro-ministro Tusk. Ou seja, os esquerdistas ligados aos globalistas seguem a mesma política e incitam a guerra. Me diga mais uma coisa, estou curioso. Por exemplo, supondo hipoteticamente, acho que eles não vão se encontrar lá sem motivo. Que Trump e Putin vão chegar a algum acordo entre si sobre algumas questões e assim por diante. Tudo bem, Zelensky, ele é poderoso. Além disso, ele conta com o apoio de todos esses líderes e assim por diante, europeus. Eles vão dizer para ele, ou então ele mesmo vai decidir, não sei. Ele vai se pronunciar e dizer, eu aceito esses planos. Tipo, eu quero nos deem aqueles 12 pontos nossos que incluem, primeiro, entregar 100 mil, 300 mil milhões, bilhões. Que absurdo. Algo do tipo, para o Putin se entregar e ir ao tribunal.
Levar com ele o Lavrov, de preferência, quem mais? O Shoigu e todos esses outros, esse Dimon e assim por diante. Sim. Isso é um absurdo. Ninguém faria isso. Qual seria o sentido do Putin agir assim? Nós, com você, acho que você também acompanha. Talvez não avancem muito lá, mas todo dia conquistam algo em algum lugar. Pode olhar esse mapa ucraniano, não precisa ler o russo, eles distorcem também. Pelo menos dá pra ver o Deep State. Ele vai dizer que não quer. Sinceramente, não entendo como alguém pode forçá-lo. Você está absolutamente certo, Taras, em seu pensamento. E aqui a equipe americana precisa se aprofundar mais, enfim, mergulhar mais fundo no problema, porque todos esses planos que os europeus vão escrever serão exatamente como você disse. Lá tem reparações para a reconstrução da Ucrânia, ou seja, um monte de pontos irreais. Não se deve começar com territórios nem com reparações. Deve-se começar com as questões relacionadas às exigências de Putin. Na verdade, a maioria favorece a democracia da Ucrânia, mesmo que pareça assustador. Falarei a verdade. Status especial para o russo. 10º artigo da Constituição da Ucrânia. Precisa ser resolvido definitivamente. O ucraniano é oficial, mas o russo é permitido em todos os lugares, sem restrições. Quem tentar, aqui está o artigo criminal. Ponto final. Esqueçam isso. Sobre a OTAN, somos um país neutro. Alteramos a Constituição e removemos o caminho para a OTAN. Podemos manter isso por décadas. Não pertencemos à OTAN. Ponto final. Esse assunto está encerrado. Liberdade religiosa. A igreja é permitida, mas se forem comprovadamente encontrados agentes dos serviços secretos russos lá, eles serão levados a julgamento. Ponto final. Colocamos os pingos nos is. E então podemos seguir em frente. Se Zelensky tivesse ido conversar assim, até mesmo com Trump, e depois tivesse uma conversa com Putin, então a situação seria diferente. As chances de compromisso seriam maiores. Você repete, nada de língua russa, como um papagaio. Mas todo o escritório do presidente, sua família e ele mesmo falam russo em casa. Essas histórias sobre religião. E ficar gritando para a OTAN, para a OTAN, para a OTAN, isso não vai mudar nada. Ou seja, existem coisas que são boas para a Ucrânia. Mas por que ele não pode fazer isso? Por causa dos globalistas. Essa tal de Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Encheram a Ucrânia com isso por anos. E agora como recusar? Eles têm vários ativistas, como Sternenko e Pritula, além de canais de televisão e todos os meios de comunicação. E como Zelensky. E ele se colocou exatamente nesse zugzwang. Ele não entende o que fazer. Agora ele tem um objetivo. Ficar mais um mês no poder. Agora ele precisa passar outubro. Depois, o objetivo é ficar no poder em outubro. É assim que ele vive, sem conseguir sair dessa situação como gostaria. Ele vai perder uma popularidade que já não tem, mas pensa diferente. E você acha que ele pensa que tem popularidade? Sim, eu sei disso. Ele acredita que é muito popular. Desculpe, camarada Stalin não sabia disso. Ele está na mesma situação? Eu não entendo. Sim, algo assim, ele se convenceu. Eu realmente não sei quem apoia ele e essas pessoas. Sinceramente, não conheço eles. Talvez eu não conviva com as pessoas certas. Não conheço ninguém no centro territorial de recrutamento e apoio social, no governo. Talvez lá apoiem muito ele. Existe uma camada da população. Ligo direto para eles. Não gosto de falar assim dos meus compatriotas, mas preciso ser direto. São totalmente fora da casinha. Por exemplo, esse Bonevtik. É engraçado. São pessoas sem educação, alheias ao assunto e sem interesse em entender. Mas você também não está por dentro, pode-se dizer, Denis. Você também é um Bonevtik. É, parece que sim. Você também não foi embora quando bem? Quando aquilo começou? No dia 20 e tanto? Eu parti no outono de 2022. Você não fugiu no primeiro dia, como os deputados. Nossos queridos deputados, sabe? Aqueles que fugiram todos e depois começaram a trazê-los de volta de algum lugar daqueles cantos distantes. Kolyatchenko foi para Zacarpattia. Os deputados fugiram. Ninguém sabia o que fazer. Ficamos em Kiev e tudo certo. Ele se alistou nas forças de defesa territorial lá. Sim. Trabalhando remotamente. Tudo bem. Deixa pra lá, como dizem. Então eu queria perguntar mais uma coisa. Sobre tudo isso aqui... Bem, digamos assim, se a gente for fundo mesmo, eu só pra mim, olha, o tempo todo... Concordo com o que você falou sobre essas questões. Acredito que Zelensky já poderia ter aprovado alguma lei, acabado com as discriminações linguísticas e, mesmo sem isso, dizer, lá no geral, eu li esses planos de paz deles várias vezes. O que você falou sobre a questão da língua russa, resolver todas essas questões com a igreja, na verdade, eu acho que a vida de uma pessoa não vale algum idioma russo ou qualquer outra coisa dessas.
Quem quer que seja, no que rezam, em que acreditam, etc. Todos rezam e tudo mais, mas preciso entender qual é a situação para mim. Agora, eles dizem que é preciso resolver questões de princípio, resolver a causa, como eles gostam de dizer. Lá, o Lavrov e, se não me engano, o Putin também falaram. Falam sobre a causa raiz. Para mim, ela foi em 2014. Eu simplesmente me lembro de 2013, 2012, 2011, quando basicamente tínhamos ótimas relações com a Federação Russa. Lembro que em Odessa, especialmente no centro, havia mais carros russos que ucranianos. Bem, no verão, todos eles vinham para cá de férias. Depois veio aquele ano de 2014, ainda tinha alguns poucos deles por aqui. Depois disso, eles simplesmente desapareceram. Russos, quero dizer, com essa guerra quando ela começou. Ou seja, no começo, parecia que eles nos atacaram. Quando tomaram a Crimeia, também atacaram o Donbass. Então, como construir? Sinceramente, eu mesmo não entendo essa questão. Como construir relações com eles daqui para frente? Porque, digamos assim, antes disso estava tudo bem, por que diabos eles se meteram então? Agora, digamos, tudo bem, eu entendo, para mim mesmo, todas essas coisas e tal, embora eu também ache errado matar alguém. E guerra é algo horrível, mas agora, pelo menos, de alguma forma, dá para entender. Mas originalmente foram eles que começaram a guerra. Nós não atacamos, sei lá, as regiões deles, não pegamos Leningrado, nem nada assim. Eu sempre disse isso, entende? Se o Putin tem essas ideias idiotas e muito dinheiro que financie influência política para resolver essas questões que eu mencionei, se é isso que ele quer, ouvi dizer que ele deu 5 bilhões de dólares para Medvedchuk, que provavelmente roubou tudo, ou ele não tem talento. Todo esse mundo russo está morto na Ucrânia e não terá mais chance. Porque eu sempre, não sei, você parece gostar do Dmitry, por exemplo, digo que ele se destaca mais. Sobre o Dmitruk, posso dizer que ele é uma boa pessoa. Tem suas opiniões, mas são dele. É o que eu estou dizendo. Ele não agrediu, matou ou roubou ninguém. Ainda por cima, sofreu lá, coitado. Bem, sobre não roubar, isso é discutível. Bem, isso eu não sei. Não foi comprovado. Mas para mim é uma questão de ideologia e política. Eu estou pronto para desmascarar pessoas como Dmitruk assim, ao vivo, ideologicamente, sem problema. Eles têm tanto medo que hoje em Londres ele luta na justiça contra a extradição. Ou seja, eles próprios estão inflando. Não devemos ignorar, estão inflando com audiência e tudo. Sobre o Putin, é preciso cavar bem fundo e longe. Disseram ao Putin que a OTAN não se expandiria para o leste, e ele lembrou disso. Depois negaram sua entrada na OTAN. É parecido com Zelensky diante de Putin. Não aceitaram, então vou mostrar para vocês. Tudo isso era planejado e fervia dentro dele, por isso foi para a KGB. Defendo essas teses não por Putin. Sou contra Putin e o mundo russo. Hoje, mais da metade da população ucraniana fala russo. Hoje ela existe. A Igreja Russa existe? Sim. Nós estamos na OTAN? Não. Vamos consolidar isso e encerrar o assunto de vez. Vamos focar na economia, no desenvolvimento e tornar a Ucrânia grande, sem guerra e sem o mundo russo. Eu, sinceramente, tenho medo no sentido de que, mesmo que façamos tudo isso, eles lá de novo... Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, não Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, eu sou contra isso. Muito obrigado ao Donald Trump. Em todos os vídeos eu digo que ele fechou essa lojinha nojenta, porque ela não fazia nada, além de, na minha opinião, destruir a Ucrânia. Na minha opinião, ele a fechou completamente, não foi? Sim, ele liquidou completamente. Muito bem. Tenho que dizer, a primeira decisão correta dele, uma das primeiras decisões, lembro que estava relacionada à Ucrânia. Isso, claro, foi muito bom da parte dele. Eu separaria o mundo russo do de Putin, pois o mundo russo é algo próprio deles. Me parece que toda essa ideia deles, na verdade, vem do Putin, por assim dizer. O mundo russo é bem diferente, acho. É tipo uma balalaica ou algo assim. Não sei o que mais tem lá. Cada um entende isso de um jeito. Eu nem sei, é difícil para mim falar sobre isso. Mas algo em comum, tipo cultura, alguma fé deles, algumas questões nacionais. Isso eu chamaria de mundo russo. Esse é provavelmente o mundo do Putin. Afinal, qual é a ideologia deles? Eu sinceramente não entendo isso. Que absurdo essa história, essas coisas. Nunca entendi e continuo sem entender. Que referências históricas são essas? Se for levar isso em conta, então toda a Europa teria que ser refeita, redesenhada e virar Rússia. Essas lições do Putin são uma piada, isso é óbvio. Esse é um historiador amador, claro, de primeira. Mas por causa desse problema, que na verdade não existe democracia, foi por isso que tudo isso aconteceu. Na minha opinião, se houvesse democracia e eleição, fosse Putin ou Várzea, não faria diferença. Assim, eles não teriam tempo de se fortalecer o bastante para guerrear com alguém. É aí que está o problema.
Isso também é uma longa conversa. Eles foram abastecidos com dinheiro pela Europa, que comprava seus recursos energéticos e alimentava tudo isso. Esse era o plano da KGB. Como deixaram isso acontecer? Essa é a grande questão. E como permitir que agora esse, eu nem quero dizer mundo russo, mundo de Putin, para que de novo, mesmo que agora, teoricamente, assinem alguma coisa, Deus queira, até me benzi, seja paz, seja cessar fogo, não me importa como isso se chama. Não, o principal é que as pessoas não morram. Como fazer para que eles não ataquem de novo? Sinceramente, para mim isso não está claro. Então, o principal é fazer o que eu já disse, tirar essas questões que só encobrem, sabe, como um curativo, em vez de realmente tratar o problema. Isso é o primeiro. Depois vem a economia. E, na verdade, a garantia de segurança sobre a qual tanto se fala só existe uma. É o sucesso da Ucrânia. É importante tornar a economia livre, alimentá-la com dinheiro americano, com empresas americanas e integrar a Ucrânia à economia mundial, para que muitos países dependam da Ucrânia de alguma forma. Assim como agora os Estados Unidos dependem da China, infelizmente. Por isso é impossível sufocar totalmente. A Europa depende da China e não pode impor sanções, enquanto a Índia depende de energia. Quando estivermos integrados, não valerá a pena guerrear. Quando várias empresas americanas estiverem aqui, tudo será defendido ao máximo para evitar isso. Na verdade, isso foi aprovado na Suíça durante o governo Biden, dando um aval informal ao Putin. Então vai lá, pega a Ucrânia. Entende? Isso fazia parte de um grande plano. E é por isso que estavam fazendo tudo isso com a Ucrânia. Na verdade, essa quadrilha e a KGB são a mesma coisa. Ou seja, é como se uma força encontrasse outra igualmente forte. E eles foram caminhando para isso por muito tempo e acabaram levando à guerra. Amigos, vou pedir um grande favor para vocês. Se inscrevam no canal do Denis. O link está na descrição e também aqui na tela. Também um grande pedido, o Denis, eu sei, sempre fala, deixem um like na live. Isso ajuda a impulsionar, traz mais espectadores imediatamente. Também percebi isso, faço lives raramente, mas quando fazia, as pessoas realmente deixavam like. Por isso apoiem a gente, por favor, eu e o Denis. Aqui falamos de coisas absolutamente normais, simples e compreensíveis. Então, deixem o like, é um grande pedido para vocês. E se inscrevam, claro, no canal, porque o Denis, repito, realmente conta coisas muito interessantes. Vamos mudar para assuntos interessantes e encerrar o bloco sobre Zelensky. Como podem obrigá-lo? Qual sua opinião? Porque dizem, vou dizer, existem algumas fitas do Mindit, algo assim, que estão contando por aí. É que eu sei quem está contando isso, essa pessoa. E, digamos assim, ele é uma fonte, vamos dizer, na minha opinião, um pouco duvidosa. Eu não quero citar o nome dele aqui, ele já é perseguido por lá e tudo mais. Ele está sendo perseguido. Eu sei de quem isso veio. Ele costumava espalhar boatos, como ter material comprometedor sobre Zelensky para pressioná-lo a assinar algo. O que você acha? Isso é possível? Material comprometedor é o último recurso. Há muito material comprometedor. Isso é o último recurso. Muitos, especialmente meus espectadores, acreditam que Zelensky deve sair do poder. Pronto, ele já não está mais no comando. E depois, precisamos pensar nisso. Bom, as pessoas pelo menos vão respirar aliviadas. Bom, as pessoas, mas quem está no poder? Alguém precisa liderar. Quem vai assumir o poder? Colivan pode ficar lá mesmo. Temporariamente, como quando Yanukovych fugiu. Assim não funciona. Você fala do presidente da Rada Suprema? Sim, sim, sim. Esse é o homem do Zelensky, o Stefanchuk, vai se borrar todo. E aí vai começar esse tipo de coisa. Ah, sei lá. Também concordo, mas estou explicando como os americanos pensam. Por isso que o compromisso é o último recurso. Né? Eles tiram o poder dele em camadas. E Putin exige isso, sem dúvida. Existe uma exigência de Putin. Zelensky não deve estar no poder na Ucrânia, ou seja, eleições. Zelensky será pressionado a realizar eleições. Isso vai acontecer com certeza. Talvez haja uma opção de cessar-fogo. Durante o cessar-fogo, vocês realizam as eleições, Putin não bombardeia. Então ele vai se eleger de novo e pronto. Bem, sabe, podemos falar assim, mas sem eleições ele com certeza continua no poder. E com eleições nem tudo é tão... Tem chances, concordo. Talvez alguém grite, vá às ruas. De novo, é uma questão assim. Tudo bem, por favor me diga, tem uma questão que me interessa muito. Este acordo trata da extração de metais de terras raras. Divulgaram bastante esse acordo lá. Lembro que Zelensky não assinou algo, houve um escândalo na Casa Branca, mas depois ele assinou de certa forma. Todo mundo me dizia, esses nossos patriotas, olha só que cara legal, recusou. Eu falava, mas ele assinou depois do que você está falando. Não foi ele que assinou, foi Asviridenko. Isso também é importante. Bem, um deles, como se diz, sabe, é a mesma coisa que procuração. Sabe, quando eu trabalhava como advogado, me deram uma procuração para eu assinar algo em nome de alguém. Bem, vamos dizer que a Ucrânia assinou.
A pessoa é o principal, não a Sviridenko. Quem é ela? No fim das contas. Tudo bem. Você acha esse acordo... Conversei com um cidadão do seu país. Ele considera isso uma grande vantagem para a Ucrânia, assim como todo o acordo. Que tipo, os Estados Unidos vão investir alguma coisa lá e assim por diante? E como você disse, algum tipo de cooperação. Qual é a sua opinião? Apesar de tudo, mesmo sendo contra Zelensky, eu apoiei a assinatura desse acordo. Porque isso é realmente uma grande vantagem para a Ucrânia. Porque ser parceiro comercial dos Estados Unidos, ter juntos um projeto global desse tipo, isso é incrível. Isso é incrível. Essa é exatamente a integração da qual eu estava falando para você agora. Por isso definitivamente foi a decisão certa. Outra conversa é sobre esses sussurradores do Zelensky, que ficam o tempo todo cochichando no ouvido dele. Eles disseram para ele que agora, se ele assinasse em troca, eles dariam mísseis em conta da futura extração e nós iríamos bombardear o Putin. Foi essa a história. Eles acreditaram nisso. Isso não aconteceu. Mas o trabalho, aliás, quero dizer para vocês, o trabalho documental está sendo feito. Ou seja, economicamente tudo está avançando aos poucos. Tudo vai funcionar depois da guerra. Agora tudo isso está, digamos assim, sendo preparado no back-office. Mas as pessoas que ficam agitadas por causa disso são justamente aqueles, digamos assim, soviéticos, na minha opinião. E eles, literalmente, estão distribuindo todos os recursos naturais. E esses recursos naturais não pertencem nem a você, Taras, nem a mim, nem a nenhum deles que está falando sobre isso. Isso não é de ninguém. É como a terra. Como dizem, nossa terra será dada. Sim, mas como? Vão levar em sacos ou o que pensam fazer? Os alemães levaram. Agora vão para a América. Agora vão levar os aviões para a América. O avião vai chegar. Eles vão colocar tudo em sacos em plástico. O acordo está em discussão com a Rússia. Você provavelmente viu. Sim. Nem mesmo os russos gritam nada, embora eles sejam os primeiros. São iguais. Eles dizem que é tudo um só povo. São pessoas que já chamam os americanos de Pindossi. Então... Mas tudo bem. Olha, o que eu queria perguntar... Eu notei uma estatística interessante antes da assinatura desse acordo sobre esses minerais e todos os outros, claramente no X... A rede social, que pertence a uma pessoa muito conhecida, estavam bombardeando claramente o Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social. Estavam bombardeando tudo isso que está acontecendo aqui. Assim que assinaram esse acordo, esse X perdeu o interesse de novo. De novo eles estão lá discutindo seus próprios assuntos, alguns problemas americanos. Eles meio que esqueceram disso, para ser sincero. Não, você está tentando ligar as coisas assim, mas na verdade... Pareceu algo assim. Houve uma escalada. Houve uma escalada em X depois do gabinete oval. Depois do gabinete oval. E então ele assinou. E foi isso, né? Não, ele assinou e mudou a retórica. Ou seja, quando ele foi, acho que foi em Paris, quando lembra, eles tinham duas... Não foi em Paris, foi em Roma. Colocaram duas cadeirinhas para eles lá no Vaticano, eles conversaram. Foi então que Zelensky... Entende? Se Zelensky pelo menos ouvisse minhas transmissões, não só para ficar irritado, mas para realmente ouvir alguma coisa, tudo teria dado certo para ele. Ele ouvia outros. Mas que idiota briga com o Trump e causa escândalo? Porque não agiu certo desde o início? Acho que para Zelensky não há mais volta. Claro que não. Não, com certeza, 100%. Para onde ele poderia voltar? Tudo vai acabar mal, nós entendemos isso. Então, o que mais eu queria perguntar? É curioso buscar defensores fora do nosso povo se os nossos permanecem calados. Por que, na sua opinião, ninguém na América comenta sobre essa buzificação e toda essa besteira que acontece aqui? Bem, veja, é que Nossos avós lutaram na Segunda Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra Patriótica. Muitos espectadores dizem que falo errado. Eles lutaram, mas ninguém caçava o outro como cachorro. Bem, veja qualquer guerra recente no Oriente Médio, certo? Em nenhum lugar houve algo parecido. Bem, eu não sei. Depois vão reconhecer isso como crimes contra a humanidade, que na Ucrânia eles faziam isso e, infelizmente, ainda fazem. E, de alguma forma, os Estados Unidos ficam em silêncio sobre isso por algum motivo. O que você acha? Por quê? Eu não estou procurando um defensor, estou repetindo, só estou curioso. Vamos olhar por outro ângulo. Por que eles deveriam falar sobre isso? No X, tudo isso é publicado no segmento americano. Não é super divulgado, mas é publicado moderadamente e está sendo discutido. Estou lá, sei e acompanho isso. Mas por que a América? O povo ucraniano está lá, assiste a tudo isso, aprova e não faz nada. Não estou sugerindo protestos como o Maidan. Todas as medições foram feitas e nada é crítico. Alguém sentado no sofá diz: precisamos de um novo 1991, ou já que não vamos capitular, vou me proteger e outros que lutem.
Por que os americanos deveriam se preocupar com isso? Exatamente. Quem está se afogando deve se salvar sozinho. Os americanos observam Milei está fazendo reformas na Argentina, relações e interações adequadas. Eles olham. Aqui os ladrões estão no poder e continuamos assim. As pessoas toleram isso. Então por que o Trump deveria se importar mais do que os outros? Trump responde: para mim, Donbass não importa. Preciso é acabar com a guerra, sair dela e dizer aos eleitores: prometi. Terminei a guerra. Mas o Trump não prometeu nada para nós e nem para os cidadãos da Ucrânia. O Trump não prometeu nada, nem o presidente da Polônia prometeu, e o Orbán também não prometeu nada para ninguém. Mas para o nosso povo, todos devem alguma coisa. Zelensky foi quem prometeu ao nosso povo, então devemos começar por aí. Ele prometeu acabar com a guerra e disse que, se não conseguisse, outra pessoa deveria vir. Mencionei isso na live, ele até ficava ofegante. Com certeza, desculpe por interromper. Perguntas para Zelensky. Os ucranianos não podem questionar o presidente Trump. Isso diz respeito apenas aos americanos. Apenas para Zelensky. Depois, é possível observar e agir. Ou seja, pelo que entendi, agora isso não é vantajoso para eles, do ponto de vista deles. Levantar qualquer questão com esses lá, além dessas busificações e de todo o resto, e das fronteiras fechadas, e de alguém que foi morto a tiros nessa fronteira, está sempre acontecendo algum horror. Ou seja, como posso dizer para eles agora, não é vantajoso levantar essa questão partindo da posição de negociar e acabar com a guerra. É assim que eu entendo. Também, mas a questão principal é, estou te dizendo como é. Na equipe do Trump eles usam pesquisas. Eles observam o humor da sociedade. Se fosse crítico, os Estados Unidos da América tomariam outra ação. A maioria das pessoas pode conviver bem com isso. E então, não precisamos disso. Não há uma situação crítica em relação às medições ocultas. É assim que isso funciona. Entendi, obrigado. Também estou interessado. Como você disse, falamos sobre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Ou seja, existe uma certa ala, globalistas ou sorosistas, tanto faz. Apoiam a guerra, então prefiro chamá-los assim. E eles, digamos, eles têm um lobby bastante sério na Ucrânia, na forma de certos ativistas sociais. Vamos chamá-los assim. Alguns blogueiros, sei lá quem, que se agarraram ao poder, estão perto do poder e assim por diante. Nós conhecemos todos eles por lá. Não faz sentido listar todos. Levaria tempo. Eles apoiam tudo isso. Então, uma pergunta. O partido do Donald Trump não apoia vocês? Não é à toa que assisto seus vídeos há muitos anos. Eu me lembro da sua posição quando todos diziam que Donald Trump não iria ganhar. Eles falavam um monte de besteira, hahaha. Contavam todo tipo de bobagem em ucraniano e em russo. Depois, no fim das contas, ele acaba ganhando. Vocês estavam certos e o apoiaram, não por acharem que ele ganharia ou perderia. Simplesmente, pelo que entendi, vocês gostaram de toda essa ideia dele. Ideologicamente, é claro. Por que eles não apoiam pessoas como você? Para mim, isso continua um mistério. Não há eleições, Taras. Só se revela quem apoia quem, mas não existe processo eleitoral. Acha difícil eles apoiarem alguém lá? Agora, isso não funciona assim, eleições, processo político, e aí começam alguns jogos. As próximas eleições são um contexto. As seguintes já são outro contexto. Aqui eles planejam com décadas de antecedência. Aqui é diferente. Só resta suportar o dia e sobreviver à noite. Sim. Aqui as abordagens são completamente diferentes. E tudo é totalmente diferente. Sobre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, você disse que há alguns ativistas lá. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, entre aspas, é o chamado Estado Profundo. É quando eles controlam parte dos serviços secretos, é quando eles controlam totalmente a mídia, é quando eles estão em todo lugar, suas garras estão em todo lugar. Ou seja, um Estado dentro do Estado, profundo e sem nome. Lá o Petrov Vassia é o chefe e responsável por tudo. Isso só se espalhou como uma teia. Pode me dizer? Estou curioso. Os espectadores pediram para perguntar. O que vocês têm aí? Se você souber claro sobre os Estados Unidos, é preciso pagar $1.000 para permanecer nos Estados Unidos da América pelo programa Uniting for Ukraine, se não me engano. Não entendo muito dos Estados Unidos, mas quem foi para lá por causa da guerra precisa pagar isso. Isso é verdade? Sim, eu li. E por quê? Qual o motivo disso? Não entendo. Para quê? Eu não sei, sabe, aqui também o aparelho estatal está inchado e você sabe qual é a linha do Trump em relação à imigração e tudo mais. Eles colocaram algumas taxas, pagamentos anuais para todo mundo em todos os assuntos de imigração. Bom, provavelmente para cobrir os custos, eu não sei. Provavelmente para estimular menos as pessoas a ficarem. Então, tipo, se você paga, é para você ir embora? Ou como é isso?
Nos Estados Unidos da América, acho que pagam até $1.000 se você sair após o Uniting for Ukraine. Sim, até mais. Acho que vi isso. Sim, eles pagam alguma coisa. Agora, isso é uma coisa que funciona no mundo todo, está sendo aplicada. E é isso. O único país que se livra das pessoas, exceto a Ucrânia. Exatamente. Pois é, todo mundo quer que as pessoas venham para o seu país, pelo que vejo. Exatamente. Bem, isso é meio que um indicador. Se você pode pagar esse dinheiro, significa que você trabalha em algum lugar, você está ajudando os Estados Unidos, você é útil aqui. Essa lógica também existe. Desculpe, eu estou tossindo porque estive doente. Entendi, basicamente. Continuem assistindo. Eu estava interessado. Vamos encerrar esses assuntos. Eu queria conversar com vocês. Quando vocês me convidaram para o canal de vocês, foi muito agradável. Discutimos, por assim dizer, essa questão um pouco por alto, sobre armas, legalização e assim por diante. E depois, vocês ainda fizeram uma live e disseram que as pessoas não entendem. Já que não entendem, eu vou explicar. Então, qual sua posição? Vou explicar aos espectadores. A permissão que entendi é para armas de fogo, certo? Para as pessoas, para os cidadãos, não para policiais, não para juízes. Sim, para os cidadãos. Sou a favor do porte velado e aberto. Explique a diferença e por que apoia isso? Bem, o porte velado, recentemente no meu estado, a Flórida, havia o porte velado. Ou seja, como geralmente era feito, se estiver de calça, coloque o coldre na perna para levar, por exemplo, uma pistola. Ou use este item no cinto, sob a camiseta ou na cintura para esconder a arma. Agora, a rede de supermercados Publix permite entrar armado, ou seja, abertamente. Você está com a pistola ou até um fuzil pendurado, tudo certo? No Texas, acho, ou em algum outro lugar. No Texas, sim, é a mesma coisa. Então vamos partir do contrário. E as pessoas que são contra é que devem apresentar argumentos. Talvez possam escrever no chat ou você pode dizer... Eu posso, eu me preparei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me preparei, sentei e li sobre isso. Olha, estamos falando sobre a Ucrânia, América. Eu acho simplesmente América. Isso é aceitável na América e assim por diante. Porque lá, desde o Velho Oeste, todos andam armados. De certa forma, lá há provavelmente mais compreensão sobre o que isso significa. Bem, pergunta... Olha, eu li, cerca de 10 milhões de ucranianos podem ter algum transtorno mental. Destes, 4 milhões são casos moderados ou graves. É por causa da guerra na Ucrânia. Li isso hoje. Você concorda, não é? Acredito que essa guerra não passou despercebida. Algumas pessoas, desculpe, se escondiam em casa. Nem mesmo no Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social, não é por causa dele, mesmo sem o Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social, porque vai ter alguma mulher lá. Essas explosões são um pesadelo, especialmente em Kiev. Não está tranquilo lá. Também há bombardeios e destruição de casas. É horrível. Algumas cidades, como Chernigov, ficam ainda mais próximas. As pessoas disseram que lá é um pesadelo. É normal que as pessoas tenham problemas psicológicos. Não quero ofender ninguém. Ou seja, será que é certo dar armas para essas pessoas? Primeiro mito, alguém entrega arma à pessoa com problemas mentais nos Estados Unidos da América ou em outro lugar? Mas aqui eu tenho uma grande ressalva. Você já tirou carteira de motorista na Ucrânia alguma vez? Claro. Você sabe como aquelas declarações eram adquiridas, aquelas coisas... Ótimo. Era exatamente isso que eu queria que pensassem. Penso como as pessoas. Devemos proibir armas ou o problema é o sistema corrupto? Permitir a distribuição de armas em um sistema corrupto seria um desastre. Essa é minha opinião. Se formos pelo caminho inverso e não permitirmos em um sistema corrupto e podre, apesar de corrupto e podre, o sistema, por interesse próprio e para evitar mortes, vai assumir o controle dessa questão. Primeiro. Segundo, nos Estados Unidos da América, isso não ocorreu por causa do Velho Oeste. Na Constituição está escrito o direito sagrado às armas, o direito à rebelião armada contra o governo. Essa é a única razão para isso não ser permitido na Ucrânia. Eles sabem, não temem pessoas com problemas mentais, perda de controle ou conflitos civis. Nada disso acontecerá. Eles sabem que, se agirem, por exemplo, como hoje todo o Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social teria sido metralhado até virar pó. Entende? Essa é só a questão. Mas quando você mesmo disse que eu estive em Kiev, no início chegavam carros e qualquer um podia pegar um fuzil para se defender, quando também estavam em perigo. Me desculpe pela expressão. É assim que funciona. Quando tudo fica sério, se fosse como eu digo, a guerra não teria ocorrido. Na Suíça não é assim, mas lá pode guardar em casa desde que seja no cofre. É assim que deveria ser. Toda a reserva deve ter armas e saber atirar. E aí, para onde o Putin iria? Eles entram e são abatidos na hora. Ninguém atacaria um país desses.
Claro que isso exige reformas, mas o principal é que este governo está sempre sob ameaça. Você não pode agir como Zelensky, Poroshenko ou os outros. Isso é o principal. Mas eles querem ser reis. Não, isso é compreensível. Quando uma pessoa chega ao poder, é uma coisa muito. Agora, veja o que eu li. Não encontrei dados para o ano 24. Dizem que não há estatísticas. Nos Estados Unidos, em 2023, foram cometidos 22.830 assassinatos. Bem, sobre armas quando usadas, não sei. Li na internet, vocês sabem melhor se é verdade. Mas é o que dizem. Ou seja, se essas armas não existissem, provavelmente haveria menos assassinatos. Então, a população dos Estados Unidos da América é de 350 milhões de pessoas. Não podemos usar números absolutos. Precisamos dividir pelo número de habitantes. Não, entendi. Lá, para cada 1.000, ou melhor, para cada 100.000, acho que são 6 pessoas. Vou-te contar. Veja Tikhanovsky, o opositor bielorrusso. Claro, ele é um palhaço. Ele contou que chegou há pouco na América e tirou a carteira de motorista em 15 minutos, pagando $50 e recebendo o cartão facilmente. Aqui é assim, os russos vêm nos comentários e dizem e aumentam as estatísticas. Então, é por isso que nos Estados Unidos da América tem tantas, quer dizer, acidentes. O maior número do mundo. Mas é um país enorme fisicamente, com uma quantidade enorme de estradas, 2 carros por família, e tudo isso junto cria essa estatística. Então, por isso você disse 20 e poucos mil? Sim. Sem armas, criminosos não teriam matado 100.000 pessoas a tiros. Entende? Você quer dizer que os bandidos sempre têm armas? Compradas no mercado negro, claro. Mas eles evitam tiroteios nesses estados onde todos têm arma. E dá para comprar de qualquer jeito? Tipo, se for ilegalmente, é difícil mesmo. Ou você não sabe? Eu não mexo com essas coisas. Entendo, não quero que você me venda nada. Só tenho curiosidade, tipo, na Ucrânia é possível conseguir drogas? Sinceramente, se quiser, dá. Normalmente quem faz isso... Comprar uma arma legalmente era bem difícil na Ucrânia. Não sei como está agora. Bem, é que tudo isso está sob o controle dos serviços secretos. Lá, se você quisesse comprar, eles armavam uma armadilha no chat só para mostrar estatísticas de resolução de casos. Claro, eu estou dizendo, tudo isso era controlado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Eu sei quem fazia isso, sim. Quais drogas e tudo mais. Aqui são negros latinos, é assim. Pelo que vejo, não deve ser difícil. Não podemos dizer que não existe máfia na América. Ela existe. Tudo bem, é um país enorme, então claro que há máfia. Ela existe em todo lugar, só varia o grau. Em alguns lugares é mais evidente, em outros como aqui, e em outros até melhor. Quero contar outra coisa, um exemplo da minha vida sobre armas de fogo. Veja só a situação que aconteceu. Eu tenho um parente que teve um conflito com uma pessoa. Mostrei isso no meu YouTube há muito tempo. Eles brigaram por causa de um gato. Ele adora gatos, é sua fraqueza. Eu falei, melhor não gostar tanto deles. Aquele idiota chega e bate no gato, entende? Com o punho, eu não vou mostrar isso aqui. O gato começa a ter umas convulsões ou algo assim. Um idiota mesmo. E eles começam a brigar com ele. Uma palavra puxa a outra e ele acaba entrando no carro. Ele comprou para si uma carteira de jornalista e assim conseguiu essa arma, que é traumática. Não é de combate como a da polícia, é traumática. E ele pega e atira no meu parente 2 vezes nas costas, mesmo com ele fugindo. E ele faz isso conscientemente, ou seja, não havia nenhuma ameaça. Se ele tivesse uma arma de combate, teria matado meu parente, mas assim pelo menos ele sobreviveu. Não sei como teria sido. O pior é analisar casos isolados. Só estou contando da minha vida. Ele poderia saber que é permitido para todos e seu parente também poderia ter uma arma. E seu parente poderia ser o primeiro a sacar e por isso atirar nele. Ninguém faz isso com arma registrada. Esse é o ponto. Mas ele usou uma arma registrada. Esse é o próximo mito, quando dizem que todo mundo vai sair atirando uns nos outros. Se você atirar em alguém com uma arma registrada em seu nome, você vai para a cadeia. Mas ele atirou, ele tinha uma arma registrada. Repito, estamos nessa situação porque isso não é permitido oficialmente e seu parente não tem arma. Segundo, é o país Ucrânia, onde nada funciona. Em terceiro lugar, é uma arma de borracha, mas usada na cabeça tem outro efeito. Casos como esse vão acontecer? Sim, taras, vão. Não, casos particulares existem em todo lugar. Para resumir, tem uma palavra boa para isso em ucraniano. Nossa conversa. Era isso que o Kirillashkra queria entender.
Você acha que isso vai funcionar como uma trava de segurança se as pessoas tiverem armas? Em primeiro lugar, digamos, algum tipo de ataque, ofensiva, quero dizer, militar contra nós. Em primeiro lugar, é isso que eu entendi corretamente? Sim. A segunda pergunta é sobre como você disse, nos Estados Unidos da América não há esse tipo de arbitrariedade, mas aqui os funcionários do Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social estão armados, enquanto a minha pessoa ela está de mãos vazias. É proteção contra agressão externa, como da Rússia. Além disso, criminosos agem diferente quando sabem que você tem arma. Terceiro, o governo está sempre atento ao que faz. Ótimo, muito obrigado. Só queria ouvir seu pensamento completo sobre isso. Entendi, obrigado. Depois, eu gostaria de conversar com você sobre algumas reformas. Existe a Argentina. Provavelmente apenas só ouvi falar de Javier Milei por você. Ele é o presidente deles na Argentina, certo? Presidente é presidente. Não é primeiro-ministro, porque em alguns lugares é primeiro-ministro, em outros é presidente. Presidente da Argentina, ele lá na Argentina. Vou explicar para os telespectadores. Havia, e não sei como está agora, uma situação econômica muito ruim, embora o país lá, digamos, muito boa na verdade, e trocaram de presidente. E eu gostaria que você, Denis, contasse um pouco, digamos assim, para os telespectadores, para que eles entendam que nós temos, afinal de contas, outra chance e a possibilidade de não escolher, digamos, candidatos pró-Rússia, ou esses, sei lá como chamá-los, pró-Soros, ou como quer que se chame. Ou seja, nós temos algum outro caminho. Aliás, sobre o que falamos do Trump, o caminho que Donald Trump mostra, certo? Ele está mostrando para nós um terceiro caminho, não é? Sim, não apenas para a Ucrânia, mas em geral. Para o mundo, não para a Ucrânia. Entendi. E conte, por favor, sobre Javier Milei e sobre a Argentina. É interessante. Bem, a Argentina está em uma situação lamentável. Até agora, ela está em um buraco econômico que a Ucrânia nem sonhou. Você sabe quantos calotes houve na Argentina nos últimos anos? Há 100 anos, o país era uma potência, entre as 5 maiores economias mundiais e referência para muitos. Depois, a esquerda chegou ao poder e assim que chegaram, destruíram tudo. Reformas capitalistas e libertárias. E Milei, eu, como já disse, não vou repetir essa palavra de onde ele tira a economia da Argentina. No caso da Ucrânia, tudo vai ser muito melhor. E isso inclui a localização geográfica. Além de ser um país novo e como estamos na Europa, tudo isso contribui. Por que escolher o terceiro caminho? Você citou dois. O mundo russo ou pró-Rússia, como mencionou? Eu diria putinista. É sorosista. E o que seria o mundo pró-Rússia? Serão os mesmos tribunais desonestos, será o capitalismo de Estado e o governo continuará sendo administrado por funcionários públicos que estão no poder neste momento. Como se tudo estivesse alugado para eles. 3.500 empresas estatais, todos os recursos minerais, todo o sistema financeiro, tudo estará sob o controle deles. O que é o mundo de Soros? São os mesmos burocratas, apenas mais moderados, controlando os mesmos recursos estatais. Soros, por exemplo, dá um pouco de dinheiro a eles e o Ministério do Interior recebe bilhões de euros por ano. Todo esse sistema moribundo é mantido por respiração artificial, porque nesse momento as pessoas de Soros vão entrar e aos poucos pegar para si os ativos que conseguirem. Isso é a primeira coisa. Outra ação é nomear pessoas como o Serioja Alexenko para o Conselho da Ukrzaliznytsia, onde também farão lobby pelo necessário. No fim, isso gera grande corrupção. Assim, o terceiro caminho é o capitalismo e reformas libertárias. Outros simplesmente não vão salvar a Ucrânia. Esse negócio de sermos um pouco centristas, nada disso vai funcionar. A situação aqui está tão ruim que já era... Assim como na Argentina, nada vai funcionar além do libertarianismo. Na Ucrânia é igual, mas os argentinos têm mais liberdade interna. Na Argentina não há problemas com liberdade de expressão e os serviços secretos não interferem na política. Na Ucrânia, isso ocorre seguindo o modelo russo, e enquanto for assim, nada de bom acontecerá. Você conhece provavelmente o empresário russo Oleg Tinkov? Ele disse sobre a Rússia: enquanto houver KGB aqui, eu disse aos meus filhos quando eu morrer, de jeito nenhum, mesmo que seja com 1000% ao ano, nunca invistam na Rússia enquanto houver KGB. Ele falou sobre isso de forma breve, mas muito clara. É a mesma coisa, quando o serviço secreto pode tudo. Se envolver em negócios ou política, como na Rússia, dá no mesmo. Nunca termina bem. Ele está fazendo alguma reforma agora? Se não me engano, ele queria abrir mão da moeda nacional lá, e seria bom fazermos isso na Ucrânia também. Existe Montenegro, que não tem moeda nacional, não faz parte da União Europeia, mas usa o euro. Ou seja, talvez a gente também devesse fazer algum tipo de reforma assim. Eu gosto dessa ideia. Pelo menos, eu só... Entendemos por que mantém a grivnia. Para receber empréstimos, lucrar com juros,
distribuir aposentadorias e roubar o resto. Claro. Esses esquemas já são conhecidos pela maioria dos adultos. Então, digamos, ele teve algum sucesso, alguma coisa mudou na Argentina? O primeiro sucesso, um sucesso colossal, foi que ele reduziu pela metade a máquina estatal, fechou ministérios e cortou os gastos e o orçamento do governo. Ou seja, o orçamento argentino, o tesouro agora é reabastecido todo mês e está positivo. Antes estava bem negativo, como o ucraniano, e precisavam de empréstimos para cobrir o déficit. E também essa coisa artificial, como se diz, a respiração artificial. Era feito. Deram dinheiro repetidamente, criando um ciclo. Sim, dinheiro para pagar dívidas. Dar dinheiro, quitar dívidas. 30 mil era a inflação anual, 30 mil por ano. Ou seja, 20.000%. Esse dinheiro lá, eu vi e li sobre a Argentina. Agora caiu para 30%, de 20.000% para 30%. Porque as coisas estão indo bem, mas não do jeito que eu, outros libertários ou reformadores e o próprio Milei gostaríamos. Ele não tem maioria no parlamento, mas aprovou algumas decisões por decreto presidencial, escrevendo dentro da burocracia. Depois ele enfrenta resistência com muitos protestos na Argentina e pessoas nas ruas. Tudo isso é financiado pelo Soros. A Ucrânia também vai passar por isso, coisa se Deus quiser, quando houver reformas assim ou tentativas, e ele consegue superar tudo isso e de alguma forma agir. Em 26 de outubro haverá eleições parlamentares intermediárias na Argentina. Vamos ver como as pessoas votarão. E as pessoas, elas o apoiam, na sua opinião. Ou você... Parte apoia, outra não. 30% são contra, 50% apoiam e 20% estão indecisos. Nem lá, nem cá. Na verdade, grandes investimentos, inclusive dos Estados Unidos da América, estão indo para a Argentina. Reformas de mercado estão sendo realizadas em todos os lugares. Então, está acontecendo privatização. Então, ou seja, estão acontecendo algumas reformas por lá. O que ele pode fazer dentro dos seus limites e competência? Não pode, como Zelensky, dizer, eu aqui. Sim, chato parlamento. Eu vou assinar o decreto para que esse parlamento, decreto e pronto. Assim eu decidi, decreto real. Sabe como é? Mas czar é na Rússia, isso está longe de nós. Ou seja, acontece que, olhando pelo meu trabalho, digamos assim, antigamente eu precisava... Agora, eu fico surpreso que, por exemplo, ainda existe a promotoria da cidade da Crimeia. Por exemplo, até hoje. Lá tem assim, Donetsk, tem um aeroporto, tem umas pessoas lá que ninguém sabe quem são, umas organizações. A gente tomou tantas terras e mesmo assim ainda existem administrações. Lembra, né? Uma deputada mostrou que estão destinando dinheiro para lá, estão mandando dinheiro para Mariupol, para mais alguma coisa. Isso é, bem, um absurdo total. Essas pessoas, por exemplo, esse prefeito, moram no exterior e têm algum salário. Esse Sergei Gaidai é o governador da região de Lugansk, que há muito tempo não está sob nosso controle. É, isso também. Bom, tudo bem, a região de Lugansk, isso é assim, sabe? Mas a Crimeia... Lá já estão acontecendo licitações no papel. Entende? Eles estão comprando trólebus lá? Sim, estádios, trolebus e todo o resto. Isso é um absurdo. Nem precisa ser libertário aqui. Basta ser uma pessoa sensata para mandar todos eles embora de uma vez. A polícia de Lugansk. Alguma promotoria, uns recursos fundiários que ninguém entende, um conselho municipal inexistente, depois devolvem e aí contratam todos de novo. Meu Deus, eu sou totalmente a favor. É que algumas pessoas simplesmente não entendem muito bem. Assim como você e eu, no sentido de que, por algum motivo, todo mundo acha que se eu não apoiei algo do Zelensky, então automaticamente eu devo apoiar o Putin. Ou o contrário, ou seja, temos dois caminhos. Ou sentamos aqui e elogiamos o Putin, como você vai nesses programas do Shelest, né? Não estou falando dele, mas daqueles que ele convida. Tem muitos desses fãs do Putin e tal. Ou então, o caminho de, como dizer, exaltar os valores lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, essas coisas todas. Sei lá quem são essas pessoas. Alguns aí que... Lechenko, que você citou, tem alguém assim. Para eles, você e eu somos ruins. E para os outros também. Parece que ninguém nos apoia. É por isso que isso se espalhou. O fato de Putin ser ruim não faz Zelensky bom, mas é o que a propaganda transmite. Quem não está conosco, está contra. Na Rússia, se não apoia Putin, é visto como inimigo ou agente do Ocidente. Na Ucrânia, se não apoia Zelensky, é agente do Kremlin. É assim, isso é um manual goebbelsiano. Entendi. É que eu vi hoje, ou ontem, não lembro, uma declaração. Nós temos um defensor empresarial e ele disse que, como dizem aqueles que morreram na guerra e aqueles que foram embora, nós vamos substituir por alguém, talvez estrangeiros, talvez pessoas de Bangladesh.
Vamos trazer alguém para cá e assim por diante, mas isso é um pesadelo. Que tipo de canalha está dizendo isso sentado? É em pé, na verdade. Eu só tenho palavras que não posso. Claro, não vamos falar palavrões. Só posso retransmitir essas palavras para vocês, digamos assim, com aquela voz de diáspora canadense. E ainda em ucraniano, com aquele sotaque canadense, imagina só o que dizer. Estão matando ucranianos e você tem que vir, vamos trazer. Quem se sentir bem na Ucrânia vai morar lá no lugar dos ucranianos mortos nessa guerra sem sentido. Existe essa opinião, veja, queria te perguntar o que você acha sobre isso. Ou seja, se por exemplo, falando grosseiramente, você, eu, nós temos certas opiniões, uma certa atitude, e para ser honesto, a maioria das pessoas, existe uma porcentagem, digamos assim, daqueles que aceitam tudo, mas de qualquer forma, é claro que ninguém gosta dessas restrições. Desculpe, não estamos na União Soviética. Independentemente da opinião sobre Piotr Alexeyevich, naquela época não havia muito mais liberdade de expressão e outras coisas, apesar dos problemas. Todos lembramos disso. Se nos expulsarem ou mandarem para a guerra, nós dois não estaremos mais aqui. Eu, você e outras pessoas que têm algum tipo de opinião. Vão ficar, pelo visto, eles vão trazer para o nosso lugar pessoas que ninguém sabe quem são, que não se importam nem com a Ucrânia, nem com os ucranianos, nem com a Rússia. É a mesma coisa que se nós fôssemos para Bangladesh e lá Bangladesh tivesse um conflito com a Índia. Você entende qual é a questão? Eles estão fora do contexto político. Eles não vão influenciar socialmente a Índia. Ou seja, vão dizer para eles lá? Fica em silêncio. Eles vão simplesmente, tipo, quando a gente for para a Índia, em homenagem a algum Mate Grapur, ou sei lá, quem eles têm lá. Sim. Pessoa boa, concordamos, reverenciamos e seguimos pensando em nossas coisas. Querem basicamente nos tirar da Ucrânia, pelo que entendi. Acho que isso está nos United States Agency for International Development e no Soros. Tudo isso, essa era a estratégia tão visionária. E no final, a Ucrânia virou esse tipo de zona tampão onde vive de verdade, como eles dizem, esse desgraçado. Milovanov, se você ouviu, 10 a 15 milhões. Quem são esses 10 a 15 milhões? Metade são aposentados, que morrem sempre, e poucas crianças. Depois, há quem mantém o sistema e quem física e mentalmente não consegue sair. Sempre existem pessoas assim. Só isso. Não vai ter classe criativa. Qualquer um faz negócios na Polônia, Hungria, Eslováquia ou Eslovénia, até abrindo cafeteria, mas não na Ucrânia. Bem, quase isso. Como disse, alguns ficam, mas isso não ocorrerá em massa. Talvez essa seja a ideia. Não haverá processo político nem país, mas um tampão, uma grande trincheira. Mas quem vai lutar? Esses aí não vão para a guerra. Vão pagar muito para quem aceitar lutar. Encontrarão alguém lá, mercenários. Não, veja, aqueles que, como você entende, agora as pessoas que passaram pela guerra, muitos deles, vamos ser honestos, isso acontece em todos os países, eles não vão conseguir se socializar. Porque eu, por exemplo, sou a favor da legalização de empresas militares privadas? Bem, de verdade, no modelo americano. Eles vão querer essa vida. Não é questão de eu querer ou não, é simplesmente a verdade. Essas pessoas receberão muito dinheiro por causa desses subsídios. É assim que funciona. Então quer dizer que eles querem expulsar todos nós, grosso modo? Bom, é isso. Eu só ouvi essa opinião. Como se quisessem criar ali uma espécie de Bangladesh para que eles façam alguma coisa lá. Não quero ofendê-los. Por exemplo, trazer alguém de outro país, como da Índia, e pronto. Aí teríamos que ir embora. E qual é o objetivo global disso? Eu realmente não entendo. Eu já disse, transformar a Ucrânia em um estado tampão. As pessoas que ficarem devem ser radicalmente nacionalistas. A tese é, se você foi embora, não é mais ucraniano. Se vive, aguenta, o essencial é suportar. A ideologia nacional é aguente. Nasceu, aguente, morra. Como diziam os russos sobre si mesmos quando ainda pensavam. É assim que tudo acontece. Ou seja, é triste para dizer o mínimo. Sim, é triste. Sou totalmente contra, mas como vê, isso acaba indo para a mídia. As pessoas geralmente reagem de forma tranquila. Pois é, mas isso é realmente triste, que por assim dizer, isso está sendo colocado sobre nós. De um lado é a Rússia, do outro lado são todos esses nossos agentes internos. Eu não sou militar, mas vejo que essa guerra conduzida assim é um pesadelo. Bom, pegue como exemplo Israel. Lá a proporção deles é ainda pior do que a nossa com esses, meu Deus, com a Federação Russa. Lá, todos os países vizinhos são contra eles, mas ainda assim conseguem sobreviver e proteger seus militares.
Aqui, entrar no exército é um caminho sem volta, a menos que você conheça alguém e fique na retaguarda. Entendemos isso, não é? O que foi estabelecido na criação do Estado de Israel em 1948 permanece até hoje e só melhora. Aqui, as pessoas sempre foram só estatísticas. Pois é, como dizem, às vezes eu também digo que somos um só povo, temos essa sensação com a Rússia. É tudo a mesma coisa. Dá na mesma. Tá bom, vamos mudar de assunto. Nada de coisas tristes. Queria te perguntar o que você acha, já que você, Gennady Balashov e outros também falam bastante sobre isso. Vou repetir. Nas 2 vezes que Gennady Balashov participou, votei nele nas eleições presidenciais. Realmente o apoio. Quero ser honesto com as pessoas. Não importa se você gosta do Gennady ou se ele é excêntrico ou interessante em vários aspectos. Mas eu apoio a própria ideia. Assim, pelo menos teríamos chance de escolher o Balashov e talvez mudar algo. E assim, é só trocar 6 por meia dúzia, como esses... Primeiro íamos para a Rússia, depois para a União Europeia. No fim, não fomos para nenhum e resultou numa guerra horrível. Então, na sua opinião, é possível mudar alguma coisa na economia, digamos assim, para que na Ucrânia, pelo menos, não seja daquele jeito ruim que você mencionou em relação às pessoas? Pode sim, e de forma radical e muito bem sucedida, não tão suave como você disse. Privatização total, redução do aparato estatal, corte nos gastos do governo, reforma tributária neoliberal, reforma judicial, criação de um mercado de capitais, mercado de ações e proibição dos serviços secretos de interferirem na economia. Redução total da burocracia, ou seja, tudo isso vai levar ao sucesso. Todos conhecem essas receitas, inclusive Poroshenko e Zelensky. Eles só não querem aplicá-las. Mas você disse uma coisa legal quando contou que votou em Balashov. Você acha que ao votar em Milei, 57% dos argentinos eram libertários? Eles nem sabem o que é libertarianismo. Pode ter certeza, são só pessoas cansadas de viver assim, de escolher entre 2 tipos de porcaria. Talvez não tenhamos certeza sobre o Milei. Talvez não entendamos completamente a ideologia, mas isso soa bem. Isso inspira a viver em nosso próprio país. E isso é algo novo. Se for para errar, então vamos errar com uma pessoa nova e tirar algumas conclusões. Ou vamos nos decepcionar de vez, mas ficar batendo a cabeça na parede. É sempre a mesma coisa. Pétia, Zélia, Júlia. Isso é simplesmente... Dizem que somos uma nação sábia, mas onde está essa sabedoria? Temos que admitir isso. Não somos uma nação sábia. Vamos nos tornar uma. Porque, pelo que vejo, aqueles que, como se diz, estavam na Rada Suprema ou perto dela, todos eles querem voltar ao poder de novo. E o que vai mudar? Se não for Zelensky, vai ser outro lá. Eles querem mudar as pessoas, não o sistema. Sim, ou seja, tudo ficará igual. Escolher a Yulia. Ela é uma boa mulher, como dizem nos comentários. Mas isso não é profissão. Ela continuará sendo uma boa mulher. Ou escolher de novo Piotr Alexeyevich para ele sair gritando bobagens. E ele sonha com isso. Sim. Claro. Zelensky tem certeza de sua popularidade e da presidência, assim como Poroshenko pensa o mesmo sobre si. Ele age estranho e diz ser presidente. Agora temos 2 presidentes? Não entendo que presidente é esse. Desvio de fase. Ser político profissional é viver sempre em busca de poder. Ah, essa é a questão. Eu também pensava assim há tempos. Gostava muito dele. Outros comentam sobre isso. O cargo de presidente é mesmo necessário na Ucrânia? Na minha opinião, não precisamos mais. Já tivemos muitos problemas com presidentes. Talvez nem seja necessário. Vamos adotar um primeiro-ministro, como na Hungria. Muitos estão comentando isso agora. Você se refere a uma república parlamentarista, certo? Sim, que seja assim. Veja bem, o lado positivo é que, de fato, nunca mais haverá um ditador em um sistema assim. Mas há uma grande desvantagem, especialmente no caso da Ucrânia. Se fosse, pelo menos de nível mediano, provavelmente sim. Na Ucrânia e em outros países parlamentaristas não houve reformas radicais que realmente mudassem o país para melhor. Ou seja, eles sempre vão ser travados. O Parlamento é importante para a democracia, mas tudo de bom será destruído pela multidão. Haverá avanço, mas parece que nos condenamos e impomos limites desde o início. Podemos nos desenvolver, mas apenas até certo ponto. Na minha opinião, é impossível atingir o nível da Polônia. E como vai ser? Vamos ver. Entendi. É interessante, claro. Bem, você também acha tão simples? No meu trabalho, vi isso várias vezes e sempre me surpreendeu como temos tantas organizações de aplicação da lei que acabam duplicando funções. Talvez tenham criado novas. Agora há organizações ligadas aos militares,
uma espécie de polícia militar, mas não é polícia. Antes não existia isso, eu não tinha nenhum contato com eles, mas agora já apareceu. Ou seja, se mandar todos embora e deixar só um, acho que nem teriam tempo fisicamente. Lá, eles vão cuidar de grandes negócios, talvez visitar algumas empresas, fazer inspeções, essas coisas. Se pelo menos reduzir o número deles, eles simplesmente não teriam condições físicas de ficar, desculpe, rondando as barraquinhas, mercados, cobrando dinheiro. Como eu já disse, não dá para colocar tarefas tão simples assim, porque opções de compromisso não servem. Não, proibição das agências de inteligência de exercerem atividades econômicas. Simplesmente uma proibição direta, vocês simplesmente não podem fazer isso. Para isso existe a Receita Federal, para isso existe a Receita Federal. Pronto, ponto final. E se, vamos reduzir um pouco para que eles não consigam dar conta, isso de qualquer jeito vai acabar fazendo com que eles fiquem muitos. Hoje eu gravei um vídeo para o segundo canal e lá a promotoria militar abriu um caso e está investigando fraude. O que a promotoria militar tem a ver com fraude? Sim, Taras, sobre a Ucrânia não há nem o que comentar, mesmo sem o que você citou. Aqui podem inventar um caso por uma postagem, fazer uma perícia falsa e arruinar a vida de uma pessoa. Veja o caso do Balashov. Apesar de excêntrico, como você disse, provavelmente falou demais. Mas quem nunca? Ele sempre trabalhou para ganhar dinheiro, foram lá, aplicaram sanções e tomaram seus bens. Como isso é possível? Sim, é horrível, concordo. Digam, amigos, se tiverem alguma pergunta. Digamos que eu já esgotei minhas perguntas para Denis. Se tiverem alguma pergunta, podem escrever, por favor, no chat. Nós vamos... Denis, você está vendo as perguntas? Sim, eu estou vendo o chat. Talvez tenha algo que vocês gostem ou não. Deixem as pessoas escreverem. Se quiserem, pessoal, escrevam algumas perguntas. Se tiverem para o Denis, nós vamos apresentá-las com prazer, discutir, por assim dizer. Porque eu prometi, e de certa forma não quero enganar ninguém. Dizer que não deu certo. Olha só, estão escrevendo, as mensagens estão chegando rápido. Eu queria ler, a gente vivia mal com a Rússia antes da guerra. Isso é uma mentalidade assustadora. Sim, vivíamos bem. A gente vivia bem. Por que diabos eles atacaram a gente? Que alguém me explique isso. O que aconteceu em 2014 para que alguém, vocês sabem quem, surtasse daquele jeito? Ele resolveu assumir tudo e se apresentar como Vladimir, o Grande, ou outro nome que escolheu, não sei. Sim. Estava tudo bem. Então, aqui está a pergunta. Elas vão aparecer. Está vendo? Sim, estou vendo. O que você acha de Trukhanov em geral, dessa situação, por assim dizer? Parece que criaram um passaporte russo para ele. Mas esse definitivamente não é o meu herói. Eu sou contra a bagunça, contra todos. Mas Trukhanov não é meu herói, assim como todos os outros prefeitos na Ucrânia. Aparentemente, ele já teve um passaporte, só isso. Em algum momento teve... estou falando do último que foi divulgado, que estão tentando ligar ao caso. Claro que teve... Ele tinha um passaporte. Admito que ele seja um agente do serviço secreto russo. Tenho certeza. Então, você acha que isso tudo é autogoverno local? Esses ladrões são os mesmos trapaceiros, só que estão nos cargos locais, enquanto os outros estão lá em cima. Absolutamente tudo. É toda essa história de licitações. Por isso todos ficam calados, ninguém fala. Ele tentou até o fim se manter. Veja que sobre Zelensky dizem que o czar é bom. Isso é besteira. Claro, e todos eles são assim. Os boiardos são ruins. Eles atacam Klitschko, mas ele faz política de forma passiva e não reage diretamente. É por isso. Ou seja, você acha que todos eles, como se diz em palavras simples, têm culpa no cartório, vamos dizer assim? É o caso deles. Claro, e politicamente não há nada a discutir, eles não diferem em nada. Perguntam nas eleições, em quem votaremos com você? Não há eleições e ninguém conhece os candidatos, então discutir é inútil. Pois é, porque agora vamos começar a discutir esse partido da guerra, por assim dizer. E sinceramente, sabe... As pessoas terão grandes surpresas. Pensam que vão escolher Petia, Vova e outros candidatos. Tenho a impressão de que eles vão colocar ou alguns militares, ou alguns, digamos assim, como eles chamam, algo relacionado aos militares, ou então Zelensky com Poroshenko e só. Ou seja, do partido da guerra. Não chamo de partido da guerra, mas sei que está na moda. Sim, ela tentará dominar sem dúvida. E como chamá-los? Isso mostra uma divisão imediata, partido da guerra e partido da paz. Por isso eu sou cauteloso.
Não sou contra, mas prefiro ter cuidado. No geral, entendo. Não sei. Militares e quem segue essa retórica? Veja, Poroshenko tem uma retórica interessante. Ele lembra bem a oposição russa, grita ainda mais. Como eles dizem, estamos bombardeando pouco, como eles gritam lá na Rússia, certo? Poroshenko, Zelensky e Zaluzhny são basicamente iguais, apenas com pequenas diferenças de moderação. Certo. Tem alguma pergunta interessante para você? Sim, estou vendo, lá são mais comentários mesmo. Pessoas indignadas escrevem opiniões e fazem perguntas. Escrevem, lá escrevem. Na verdade, não vejo nenhuma pergunta de fato. Perguntem, pessoal, perguntem. Vamos esperar mais meio minuto para ver se surge algo interessante que não pensamos. Taras, você tem medo do Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social? Tenho medo. Denis também, eu acho. Por que você concluiu que os cidadãos de Bangladesh são inofensivos? Talvez isso. E mais alguma coisa. Você que falou inofensivos, né? As pessoas reagiram. Eu não sei, acho que não falei nada disso. Não faz sentido discutir isso. Nós não temos nada, nós não somos racistas para ter algo contra os cidadãos de Bangladesh. Não temos nada contra ninguém, nem contra negros ou chineses. Isso é geral. Ou seja, questionar, por que não trazer todos os ucranianos de volta para casa para viverem bem? Ou é caixão ou imigração? Vamos trazer mais gente. Trazer alguns de outro lugar. Talvez sejam boas pessoas, 30 vezes. Não sou contra. Estão escrevendo que Denis, você é super. Ah, aliás, falando em super, deixa eu ligar agora. Onde está aqui? Primeiro, na descrição vai ter o canal do Denis. E também aqui tem um código QR, um link. Acessem, amigos. E não deixem de se inscrever. Denis, você faz essas transmissões com frequência? Eu acompanho. Sim, lives. São a base, já que não tenho tempo para editar tudo isso. Hoje em dia quase não produzo conteúdo, eu foco mais nas lives. E você faz lives com frequência? Eu tento fazer 1 ou 2 vezes por semana. E tem dia ou horário específico? Sexta-feira é meu principal stream. Os outros são situacionais. Se não me engano, você coleta notícias, certo? Me mandam alguns temas principais que eu quero discutir, além do que as pessoas me enviam. Eu mesmo raramente pego algo, de fato. As pessoas escrevem que você é ótimo, super, todos te apoiam e está tudo bem. Então, Eu estou tranquilo. vamos provavelmente terminar por aqui, nessa nota otimista, por assim dizer. Amigos, muito obrigado por terem participado, por terem dedicado o seu tempo. Espero que não tenha sido bem assim. Não ficou muito bom. Obrigado ao Denis por ter encontrado tempo. O link do canal dele está na descrição. Acessem e inscrevam-se. Obrigado, Denis. Obrigado, Taras.